Olá pessoal, bem-vindo aí para a nossa quarta aula, né, da trilha C Sharp para Delfeiros. Meu nome é Eduardo Aguiar, você está aqui no How to Develop. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo você olhar, né, antes para ver, acompanhar a linha de raciocínio que nós tivemos até aqui, tá? Fizemos duas aplicações, uma em Delphi e outra em C Sharp, um CRUD bem rápido, né? Por isso que é Fast CRUD. E a partir de agora a gente vai dar uma olhada, né, mais detalhadamente na aplicação que a gente criou com C Sharp. Quando eu falo aqui, né, C Sharp para Delfeiros, né, eu imagino a partir do princípio do seguinte, que você, quando está aprendendo lá o C Sharp, o que motiva muitas das vezes você a ir para o C Sharp é porque muitas das vezes a gente tem mais recursos, né, para se desenvolver em web utilizando C Sharp com .NET Core ou com .NET, né? Então, por isso, né, isso que talvez motiva muitos programadores Delphi a aprender o C Sharp. E é essa diferença que nós vamos analisar, tá? Então, assim, lembrando, né, para você estar acompanhando a evolução disso, né, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações para, então, acompanhar a nossa trilha, tá bom? Então, a gente vai ver, a partir de agora, as semelhanças. Eu vou fazer quando eu falo semelhança, é que eu vou fazer algumas analogias de algo que a gente tem em Delphi com uma aplicação C Sharp.NET, ok? Tá bom? Então vamos adiante, né? Vamos entender aí o que é o nosso caminho, tá? Se você olhar aí a estrutura de arquivos que a gente tem, tá? Foi criado lá deixa eu abrir aqui o Zoomit até para facilitar para você, tá? Foi criada uma aplicação em Delphi. Então aqui, ó, depois que a gente fez o vídeo, eu dei uma mexida, né? Criei um arquivo config.ini, vou até explicar para vocês o porquê que eu fiz isso, né? Tem um arquivo DPR, ele gera um executável, tem um arquivo de resource, tem os DFMs, o .pas, ele tem lá agora eu fiz um form principal, um grid de alunos com form de manutenção, separei com data module. Então ele gerou assim alguns desses arquivos. Mas comparado com o que a gente tem numa aplicação em .NET com C Sharp, você pode ver que nós temos muitos arquivos aqui. E talvez isso possa gerar uma insegurança em você, pensando assim, olha, se eu mexer aqui, será que eu vou bagunçar alguma coisa? Será que eu vou conseguir reverter a alteração que eu estou fazendo? Né? Então, talvez a pessoa tenha uma certa insegurança de mexer. Então, o objetivo agora é mostrar para você, né, cada um dos arquivos, né, melhor, desses conjuntos de arquivos, qual a finalidade, o propósito deles, para que você tenha a segurança de mexer na sua aplicação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos partir para essa abordagem. Na estrutura de arquivos, tá? Assim, quando a gente cria um arquivo, um projeto, tá? No Visual Studio, ele cria um arquivo .sln, uma solution. O que é uma solution, tá? Ele nada mais é do que um agrupador de projetos, tá? Deixa eu abrir aqui no Explorer para você ver, tá? Você pode ver que eu tenho a solution, tá? E nessa solution, olha, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 2 de 2 projetos, tá vendo aqui, ó? Então ele agrupa os meus projetos numa única solução. É semelhante ao que alguns talvez conheçam no Delphi, né, o arquivo .bpg, ou algumas versões posteriores, o BDS-proj, tá? Onde ele agrupa vários projetos em um só. Por exemplo, eu trabalhava com BPLs, se você já teve que lidar com isso, você cria lá um projeto com executável e as BPLs que acompanham esse executável, tá? Então é esse mesmo conceito. Tanto é que no meu exemplo aqui, olha, eu criei, tá, uma class library que é semelhante lá às nossas BPLs, tá? Que eu consigo, né,
colocar dentro desse meu projeto e inclusive facilita na hora que eu tenho as dependências aqui, ó, eu colocar add project reference, eu adicionar a dependência da minha class library aqui, porque ela está na mesma solution que a minha, tá bom? Então, basicamente, o SLN é um agrupador, tá? Então, o semelhante é isso, né? O BDS Proj, ou BPG. Em seguida, a gente tem a pastinha, ou melhor, aqui na árvore, né? Essa dependências, né? Ou seja, aqui não é bem uma pasta, tá? É uma forma ali de um agrupador do projeto para ele dizer para você tudo aquilo que o meu projeto de web, o FastCRUD, de tudo aquilo que ele depende, tá? Ele depende lá, né, da minha library que eu criei aqui. Ele também tem os packages. O que os packages fazem, né? São frameworks que a gente utiliza para auxiliar no desenvolvimento do nosso projeto, tá? Eu tenho aqui, ó, quando eu quero utilizar, eu tenho aqui embaixo, né? Ou você pode vir também aqui em View, tá? Deixa eu encontrar aqui, mas Other Windows, e eu tenho vou procurar aqui, ó, Package Manager Console, tá aqui, ó, né? Então, vai abrir essa telinha aqui, que é um console, como se fosse lá no DOS, né? E eu vou digitar aqui install, ou no PowerShell, né? Mais para o PowerShell, install package. E aí eu digito qual o nome do pacote que eu quero instalar. Ele vai buscar isso na web, tá? Outra coisa que você pode fazer para esse mesmo objetivo, clica com o botão direito no projeto, vai aqui em Manage NuGet Packages e você vai procurar aqui, ó, tá vendo que eu tenho a aba Browse, né? Vai procurar alguns packages que eu tenho disponível na web, tá? E ele vai instalar dentro do seu projeto. Você pode ver aqui, ó, que eu tenho alguns que já são bem conhecidos, como o NewtonSoft JSON, ele já deixa aqui, né? Como que é algo bem usado. Eu tenho também o Automapper, o Entity Framework, só que esse aqui é a versão mais antiga, tá? E muitos outros que eu posso utilizar no meu projeto para ajudar no meu desenvolvimento. Qual é a analogia que a gente pode fazer, tá? Quando a gente tem lá no Delphi, né? O component está o package. A gente procura uma BPL, né? A gente vai dar um add, vai procurar a BPL e vai adicionar aqui no nosso package. Por exemplo, uma que eu tenho aqui, né? É do Zeus, um componente de acesso a dados bem conhecido, né? Ou eu também posso fazer da seguinte forma, embora aqui eu não tinha na época, né? Esse recurso de ir buscar na web, muitas das vezes a gente tinha a instalação, fazia o download da instalação, né? E aí o que a gente fazia? Vou reabrir aqui o projeto do Z-Component, né? Posso mandar compilar, instalar, e ele vai fazer o trabalho aqui para mim e vai deixar disponível na aba aqui para eu utilizar nos meus... Aqui a diferença é que eu utilizo, né? Em todos os meus projetos, né? Não fica algo específico para um projeto só, tá? Então, essa é a analogia que a gente pode fazer aí com o que você está acostumado a ver lá no Delphi, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. O que a gente tem a mais, tá? Nós temos as properties, né, que tem um arquivo chamado launch settings. Eu não consegui encontrar um equivalente, uma analogia que eu pudesse fazer com o Delphi, tá? Para você entender como que isso funciona, o meu projeto na web ele pode rodar em vários ambientes. Eu posso ter nessa aplicação aqui, por exemplo, um suporte a Docker, né, que ele vai rodar essa aplicação no Docker ou rodar no IS. Tanto é que ele tem aqui, ó, nesse agrupador, né, nessa propriedade, que isso aqui é um objeto que está em forma de JSON. Eu coloco ali, ó, as configurações do IS, né? Se vai ter o Windows Authentication ou se eu vou permitir a autenticação anônima, qual que é o
o caminho, né, quando eu estou executando o local, qual que é a porta, tá? Mas aqui embaixo eu tenho o profile, tá? O profile é o que? São em que ambiente eu quero executar a minha aplicação, tá? E aqui, ó, eu posso escolher, tá vendo? IS Express, tá vendo aqui, ó, IS Express, ou Fast CRUD, que é um self-hosting, ou seja, ele mesmo cria sua própria hospedagem, tá? E ele não depende do IS nesse caso, tá? Com .NET Core, esse recurso aí passou a estar disponível. E eu poderia ter um terceiro aqui, que é para o Docker, que a gente estava comentando com você. Eu poderia ter uma terceira opção aqui também. E muito mais, né? Eu poderia ter um ambiente de produção, um ambiente de homologação, e ir criando segundo a minha necessidade, tá? Então, essa é a finalidade do Launch Settings, tá bom? Executar em ambientes diferentes. Em seguida, a gente tem o wwroot. Aqui é que eu tenho os meus arquivos estáticos, como CSS, JavaScript, eu posso colocar images e muitos outros, tá? Basicamente é isso. Não tem também outra semelhança aí, né, com o Delphi. É algo específico quando a gente quer rodar um projeto na web, tá bom? O próximo são as pastas Model, Views e Controllers. Controllers, Models, Views, tá? Nós vamos ver detalhadamente essas pastas posteriormente, não nessa parte desse vídeo, tá? Então, vamos pular isso daí. O próximo é o arquivo appsettings.json, tá? É semelhante a um arquivo ini. Foi por isso até que eu coloquei aqui, olha, eu dei uma melhorada, né, no nosso projeto Fast CRUD. Eu coloquei lá um data module, tá? Esse data module meu, aqui, ó, ele está acessando uma classe lá, o tinifile, tá? Onde ele cria um arquivo ini se não tiver, tá? E seta as informações através desse arquivo ini. Ele vai pegar lá onde está se o meu banco de dados, qual que é o tipo, o driver, que é o SQL Server, qual que é o host, qual que é o database, o usuário, se é OS Authentication igual a true, tá? Todas as informações que eu preciso colocar lá nos parâmetros da minha DB Connection, tá? E eu poderia colocar muitos outros tipos de informações aqui nesse arquivo ini, tá? Por exemplo, deixa eu voltar aqui, tá? Um pouquinho. Ó, eu poderia colocar aqui está só informação do banco de dados. Eu poderia ter N informações para configurar a minha aplicação, tá? No momento que eu starto, no momento que eu abro uma determinada tela. Eu poderia colocar aqui no arquivo ini, algo que você já está habituado a fazer. Então, a analogia que nós podemos dizer que o appsettings.json é como se fosse um arquivo ini, tá? Só que ele está numa forma de objeto em JSON. Por exemplo, eu tenho aqui a connection string, informações de log, mas se você expandir ele, você pode ver que ele tem o appsettings development. Então isso facilita, por exemplo, eu tenho um banco de dados de produção e desenvolvimento. Eu posso dividir, né, o meu appsettings de acordo com o meu ambiente. Você lembra lá que a gente mostrou, né, que no Launching Setting eu defino o meu ambiente? Então, a partir desse ambiente definido, ele vai ler as informações necessárias. Por exemplo, se eu não tivesse isso aqui, ó, tá, a connection string, ele ia assumir que em develop, tá, ele vai ter essa connection string, tá? Então, assim, um vai complementar o outro. Ele vai ler essas informações de acordo com o meu ambiente. Se eu deixar aqui, então ele, como estava antes, né, ele vai procurar o meu banco de dados de
desenvolvimento, tá bom? Então é essa a finalidade do app settings JSON, tá? Então ele é comparado a um arquivo ini que a gente tem no Delphi. O que mais a gente tem? Nós temos o Program CS e o Startup CS. Ele é semelhante ao arquivo DPR. O arquivo DPR não é onde todo o processamento, toda a execução da tua aplicação começa. O Program CS também é da mesma forma, tá? Você pode ver aqui, ó, o Program CS, tá? Ele executa, se você abrir uma aplicação console no C#, ele é igualzinho, tá? Ele tem um método main e onde ele começa a executar aqui, ó. Ele dá um create host builder, build run e começa a execução, tá? E aqui no Startup é onde ele faz toda a configuração necessária para que a minha aplicação funcione. Vamos lá ver Startup? Olha que interessante, ó. Aqui a gente já está mais rico, né? Nós temos mais coisas aqui. Por exemplo, nós temos no construtor, eu passo o iConfiguration, ele passa uma classe, e o próprio .NET se encarrega de injetar ela no construtor da tua classe, que acessa os dados que está ali no app settings JSON, tá? E olha que interessante, ó. Vamos lá no Startup de volta. Eu tenho aqui o iConfiguration, tá vendo? E olha o que ele está fazendo, dessa propriedade configuration. Ele traz a minha connection string para eu inicializar, para eu poder utilizar o meu banco de dados, tá? Que ele está nessa escola context. A gente viu um pouquinho na última aula, né? Eu tenho também aqui o Service Collection. O Service Collection nada mais é, tá, gente, do que um contrato para uma coleção de serviços, tá? Por exemplo, o Escola Context é um serviço que eu utilizo, tá, em outras partes. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Vamos usar ali em especial nos controllers, né? Então esse iService Collection se encarrega da aplicação injetar, sem precisar de eu estar inicializando, né, dando um new ou um create, no caso do Delphi, né, na minha instância do banco de dados, na minha classe que acessa o banco de dados, tá? Então ele que tem essa responsabilidade de trazer isso sozinho, já configurando a string de conexão ali, tá? Eu tenho o app builder, tá? Que ele então configura o pipeline lá do .NET Core, tá? Ele vai executar essa configuração, e o iWebHost Environment, de acordo com o meu ambiente, se é desenvolvimento ou produção, ele vai então definir algumas configurações. Por exemplo, essa aqui, olha. Se eu estou em ambiente de desenvolvimento, quando ocorre uma exceção, ele vai mostrar uma tela com as informações da exceção. Não é uma tela muito amigável para o usuário, né? Mas para nós que somos desenvolvedores é uma tela muito útil. Agora, se eu estou num ambiente de produção, ele vai redirecionar lá para Home Error, uma página mais amigável para o seu usuário, tá bom? Uma outra configuração que ele faz são das rotas, tá? As rotas padrões da sua aplicação é feita aqui no Configure, tá? A analogia é o que a gente tem aqui no Delphi. Olha, se eu for aqui no meu DPR, tá lá, igualzinho, né? O program, né? Aqui ele inicializando, criando o form principal, criando o data module, e daí o nosso projeto inicializa. Bem semelhante ao Program CS lá, tá bom? Então, nesse vídeo, né, a gente então viu aí, né? Opa, já estava dando spoiler. A gente viu aí, né, até o que a gente precisa saber, né, dos arquivos, os principais arquivos, né, da estrutura do projeto em C#. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho sobre o model, a próxima parte, né, model, views e controles. Tá bom? Até a próxima, pessoal!